Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo e agora eu vou trabalhar a parte de administração hospitalar com vocês. Nós vamos iniciar pela sigla hospice, que quer dizer hospital. Ou também o hospital, pessoal, ele era derivado na época do hospício. Tinha muitos hospícios, né, que inclusive está ali, ó, hospitium. Tinha muitos hospitais psiquiátricos quando iniciou os hospitais que na Europa, mais ou menos ali pelo século XVIII, que foi considerado uma importância. Aqui no Brasil, nós só tivemos os hospitais 43 anos após o descobrimento. Então, a figura do hospital, ela já acontece e tem seus vários marcos divisores, né? Não foi só na era cristã que surgiu, e sim, iniciou lá com os filósofos, tudo, né, gente? Na administração vocês viram ali que iniciou com os filósofos. No Antigo Egito, a partir do momento que se fazia embalsamava, né, os corpos das múmias ali. E na Índia também se trabalhava muito com a autópsia. A autópsia começou mais precisamente, chamavam os médicos na Índia de físicos, né, porque ele estudava o corpo humano, né? Naquela época ali no Egito, na Grécia também se utilizavam algumas técnicas. Então não é de agora, não é, o hospital não surgiu, né, da era cristã. Só que a gente sabe assim que aconteceu muito de as instituições religiosas trabalharem com pessoas carentes, né? As freiras, os bispos, os frades, todos trabalhavam. E aí os sacerdotes, eles eram preparados na época, como não tinha um lugar específico para tratar daqueles pacientes que estavam moribundos, que eram deixados para morrer, né? E aí o que eles tinham como base? Né? Eles tinham como base curar os pacientes, que antigamente era feito dessa maneira. Aí, né, no Brasil, tem uma história evolutiva, mudou um pouquinho com a chegada dos portugueses no Brasil. Eles vieram em busca de riqueza. Quando chegaram aqui no Brasil, já existiam os índios. Só que eles já chegaram em condições totalmente insalubres, né? Os homens estavam meses sem tomar banho, né? Sem fazer um asseio correto. Então, muitas embarcações que chegavam aqui no Brasil, né, que não foi só uma, foram várias que chegaram, né, depois do descobrimento, já chegavam com as pessoas doentes. E aí, a partir disso, o que aconteceu? Eles começaram a transmitir essa doença aqui para os índios, né? Que os índios sempre trabalharam muito com ervas medicinais, né? E aí, com isso, começou a se espalhar a doença também entre os habitantes, né? Que aqui já estavam, que eram os índios. E como eu falei ali agora há pouco, que só foi criado o hospital de Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, mais precisamente em Porto de Santos, porque lá chegavam as embarcações e os caras já chegavam moribundos, né, quase morrendo. E aí tinha o hospital, como vocês estão vendo ali, um exemplo da época, né? Fazia o acolhimento desses tripulantes que estavam nas embarcações e, consequentemente, aí tinha uma contaminação também por parte daqueles que estavam naquela época. A gente não tinha ainda separação por patologia, por sexo, por idade, como tem hoje em dia nos hospitais. Era todo mundo junto numa mesma sala, né, como se fosse uma grande enfermaria, então não tinha esse cuidado. E aqui não está aparecendo, mas a maioria dos hospitais de São Paulo, de Olinda, que também foi criado o hospital, né, um dos primeiros hospitais do Brasil, o que acontecia? Eram criados os cemitérios já atrás, porque como o pessoal já chegava quase, né, morrendo, então já se enterrava ali atrás. Se vocês forem na Santa Casa de São Paulo, o cemitério tem até hoje lá atrás da Santa Casa, né, que assim que eles iam a óbito já enterravam ali mesmo. Então, o hospital, de acordo com a OMS, que é a OMS? A Organização Mundial de Saúde.
O hospital ele é um elemento organizador de caráter médico-social, cuja principal função é assegurar a assistência médica. Então prestem atenção agora aqui no que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Em assegurar a assistência médica completa, curativa, preventiva da população. Então hoje em dia não tem só a gente curar a pessoa, a gente também tem que fazer prevenção de doenças, né? Por exemplo, o câncer, né? Prevenir o câncer, um exemplo. E cujos serviços externos se irradiam até a célula familiar considerada seu meio. É um centro de medicina e de pesquisa biosocial. Então a gente também trabalha com biomedicina, né? Não é só a medicina em si, a gente trabalha com pesquisas de vacinas, como vocês estão vendo agora, né? Vários laboratórios trabalhando, isso tudo é unificado à rede hospitalar, gente. Né? E há faculdades como lá o Instituto Butantan associado ao USP, né? Então isso é importante. Depois nós temos aqui a classificação dos hospitais. Nós temos os hospitais geral, que é aquele destinado a internar clientes de várias especialidades, é o caso do Clínicas. O Clínicas é um exemplo de hospital geral, tá? E especializado, aí nós temos a Santa Casa como exemplo, né, que é destinado a clientes que têm uma especialidade. A Santa Casa, ela tem o hospital que atende só pediatria, criança, tem o Hospital Santa Rita, que atende só oncologia, que é o câncer. Aí a gente tem o Santa Clara, que é mais a parte de ginecologia, né? Então a gente tem 7 complexos lá dentro, cada um vai ser especialista numa área, né? O Dom Vicente Scherer é em cirurgias, até o Clínicas ele também tem uma especialidade que é pneumo, né? A especialidade dele é pneumologia, né? Quase ninguém sabe disso aí, mas ele é um hospital geral. A Santa Casa, por exemplo, né? Ela também é considerada um hospital filantrópico. 20% da renda bruta para atendimento gratuito a pessoas carentes. Isso aqui, gente, na Santa Casa teve uma mudança, né? Hoje em dia, os leitos de SUS foram reduzidos. Então, aqui fala que 60% dos leitos são destinados ao SUS, né? Quando é o hospital filantrópico. A Santa Casa deu uma modificada em 1986, quando eles tiveram um processo de falência e aí tiveram que se reestruturar. Então, hoje em dia, ela atende 40% SUS e 60% convênio, modificou, mas ainda é considerado um hospital filantrópico. Outro exemplo de hospital especializado é o Instituto de Cardiologia, né? Ele também é considerado, trabalha o que? O coração. O Hospital dos Olhos, né? Que tem aqui no bairro Higienópolis, ali entre Petrópolis e Higienópolis, perto do Iguatemi, tá? E aqui eu apresento para vocês o hospital do ponto de vista clínico, né? O hospital quanto ao número de leitos. Então, nós temos a classificação de pequeno porte, que são aqueles hospitais que têm até 50 leitos. Vou dar um exemplo para vocês. O Hospital de Nova Petrópolis possui 31 leitos, apesar de ser um hospital que é considerado numa reunião riquíssima turística, né? Tem um hospital muito pequeno. Então, para vocês terem uma ideia, o pequeno porte é um hospital bem pequeno, com uma classificação de até 50. De médio porte, de 51 a 150 leitos, né? Que aí aqui nós temos o próprio hospital, vou colocar aqui um exemplo para vocês, o Divina Providência. Nós temos também o Hospital Presidente Vargas, que é o hospital da prefeitura, um hospital municipal. Já de grande porte, nós temos, exemplo, o pronto-socorro. O pronto-socorro, atualmente, ele atende com quase 200 leitos, é de 151 a 500 leitos. E o extra, o especial, que é acima de 501 leitos, o exemplo, Clínicas e Conceição. Lembrando que o Conceição, ele é o único hospital do Rio Grande do Sul 100% SUS.
Então ele recebe verba específica unicamente do SUS. Aí aqui nós temos os exemplos de hospitais em relação à sua construção. O hospital monobloco, que apresenta apenas um edifício, o que apresenta pavilhões, por exemplo, o monobloco, o Hospital de Olhos é considerado monobloco, só um edifício. O pavilionar, o exemplo de Santa Casa, são vários hospitais, vários pavilhões num mesmo centro, né? No mesmo complexo, tanto é que se chama Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia. Depois nós temos o exemplo de extensão do edifício na vertical, né, de cima para baixo, e na horizontal, que é a extensão do edifício para os lados. Então, aqui nós temos como exemplo o Clínicas, né? O Clínicas ele tem tanto uma extensão e agora também ele está se tornando pavilionar com as novas construções que houveram. Aí nós temos aqui alguns exemplos do hospital quanto ao aspecto jurídico. O hospital ele pode ser público, municipal, estadual ou federal. Nós temos aqui um exemplo de hospital municipal, que seria o Hospital Presidente Vargas, que eu falei para vocês, e o próprio pronto-socorro. Nós temos um exemplo de hospital estadual, o Hospital da Brigada Militar, e o Hospital Federal tem o Clínicas, né, o Conceição, são considerados hospitais federais. Já nós temos o privado como exemplo aqui, aqueles que têm fins lucrativos. Nós temos o exemplo do Mãe de Deus, do Moinhos de Vento, que são hospitais que têm fins lucrativos, e o filantrópico, o beneficente, o exemplo a Santa Casa. Aqui eu vou apresentar para vocês a unidade de internação, que é onde ficam os pacientes quando chegam no hospital no primeiro momento, né? Eles chegam, depende do hospital, por exemplo, no Conceição, o hospital é colocado na ala verde. Quando tem aí um quarto vago, vai para a unidade de internação, onde eles vão ter todos os cuidados, né? Se precisar, por exemplo, ficar vários dias lá, fazer uma cirurgia, é lá que vão ficar. Quando esse paciente ele entra, né, é dado um número de quarto para ele e um leito. Existe uma diferença entre quarto e leito. Quarto é onde ele vai ficar internado, o leito geralmente é a cama, tá? Então, por isso que a gente sempre, quando vai visitar alguém no hospital, a gente tem que ver o número do quarto e o leito, que o paciente está, tá? A enfermaria, então, é aquilo que eu já falei ali no início para vocês, né? É uma unidade maior de internação que as pessoas ficam. Aqui fala em 3 ou mais pacientes, mas no SUS é bem mais que isso. O SUS geralmente são de 6 a 12 pacientes na enfermaria, tá? Às vezes até mais, agora em casos de Covid a gente tá vendo bem mais pessoas juntas na enfermaria. Depois o leito, como eu falei, que é a cama destinada à internação, tu vai dar um número da cama do paciente. Dependendo do hospital, o Conceição são de 4 a 5 camas. Tem hospitais como o Ernesto Dornelles, são 3 camas, aí vai depender do hospital. O posto de enfermagem, que é onde vai ficar os técnicos, os médicos, né, o pessoal que vai precisar fazer o controle técnico do paciente, são geralmente onde ficam os técnicos em enfermagem e os auxiliares. A sala de serviço, que é o local da internação, onde a gente vai ver todos os preparos de medicamentos. Geralmente a sala de serviço ela fica unificada ao posto de enfermagem. Depois a gente tem a sala de expurgo, que é o local ou unidade onde a gente vai descartar, né, os lixos, ou seja, vai fazer a coleta também e a higienização do material. A gente tem a parte do expurgo, que é a área limpa e a área suja. A área suja onde vai largar o lixo, a área limpa onde tu vai fazer a higienização do material. Agora aqui, né, nós vamos entrar no conceito de humanização. A humanização nada mais é do que uma técnica científica com valores éticos que vai utilizar o respeito e a solidariedade ao ser humano. Então, dentro da área técnica, né, nós temos que ter
trabalhar a política nacional de humanização, de acordo com o Ministério da Saúde, né, e valorizar sempre os pacientes. Só que no momento a gente está vendo que, né, por falta de leitos, por falta de profissionais, talvez essa política não esteja acontecendo, principalmente nos casos de Covid. Quais são os critérios principais para que a gente trabalhe a humanização hospitalar, né? Então, a gente tem que trabalhar muito assim, né, para o atendimento, a comunicação eficiente, não pode haver falha de comunicação, principalmente, gente, na passagem de plantão, né, de um técnico para um outro, de um enfermeiro, tem que ter esse cuidado para passar todos os dados do paciente. A gente sabe que cada paciente ele tem um prontuário médico no hospital, mas a gente tem que ter cuidado, principalmente também no atendimento inicial do paciente, né, para que ele não fique esperando, mas a gente sabe que hoje em dia, principalmente no SUS, isso é quase que inviável. Existe uma classificação de tempo por cores, que mais adiante talvez, até se houver tempo aqui, eu passe algum vídeo, alguma coisa falando sobre a classificação dos hospitais, que eles vão levar à humanização, tá? Então, informações sempre claras, rápidas para os familiares, né? Isso, gente, eu tô ensinando para vocês, mas em época de Covid, não estou dizendo que não está acontecendo isso aí. A gente sabe que tem muitos hospitais que estão respeitando protocolos, mas devido ao número de pacientes nos últimos dias, né, muitas vezes pode acontecer de não ser trabalhada, né, a humanização, a preocupação é salvar vidas. Então também a gente tem que ter sempre um ambiente acolhedor, com bom asseio, trabalhar sempre assim, ó, com respeito entre os profissionais, né? Procurar ter boas condições de trabalho entre os profissionais, não ter brigas entre as equipes estarem sempre integradas. Aí entra o papel de vocês aí, os futuros técnicos em radiologia, né? O setor radiológico, quando é solicitado para fazer os exames, né? Comparecerem ao local com uma certa rapidez, né, procurando sempre ter aquela coisa de resolver logo, né, o diagnóstico do paciente. Então isso que é importante. Sempre também a gente procurar o gestor do hospital ter a valorização do profissional, isso também é de suma importância, uma educação continuada, né, e garantir sempre que a família tenha participação no processo de recuperação do paciente, né, para que esse paciente possa ter a sua autoestima elevada, porque a pessoa quando já chega no hospital, ela chega com autoestima baixa, então a gente vai procurar sempre elevar, humanizar ainda mais, né, esse paciente com todo cuidado, com todo carinho. Isso quem faz geralmente são os técnicos em enfermagem. Aqui nós temos o exemplo do Hospital Dia, que é o hospital que o paciente geralmente vai, gente, eu não vou ler tudo isso aqui, tá? Mas ele vai para tratar de alguma doença que ele tem. Exemplo, um paciente que precisa fazer hemodiálise, ele não é internado no hospital, ele vai para o hospital somente para fazer a hemodiálise. Então, durante o dia, né, durante o período diurno, ele vai lá, ele faz a hemodiálise dele, ele não dorme no hospital, ele vai embora para casa. Então é considerado um hospital dia quando não tem internação, quando o paciente vai, se trata e vai embora. Pacientes que precisam fazer, por exemplo, radioterapia, quimioterapia, também entram aqui, tá? Nessa classificação de hospital dia. Aí depois nós temos o hospital universitário, que eu já comentei alguma coisa com vocês, que é um hospital escola, o Clínicas é um hospital escola, né, de alunos geralmente que vêm da URGS, então é ali que eles vão aprender, que vai ter o centro de ensino, que vai ser feito as pesquisas. Geralmente a gente trabalha com alunos da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, da gerontologia, odontologia, da área mesmo de radiologia de vocês. Então, o hospital universitário ele vai fazer a residência, né, para ter o grau de doutor dele. O hospital psiquiátrico também é conhecido como manicômio, né? Ele é hospital especializado no tratamento de doenças mentais e transtornos mentais.
um termo médico especializado que é utilizado para isso, né? Antigamente, como eu falei ali para vocês, era conhecido como antigo hospital, hotel ou mosteiro. Os mosteiros também, né, eram tratados doentes, como eu falei ali no início para vocês do vídeo anterior. Bom, aí nós temos aqui a estrutura organizacional do hospital, alguns principais órgãos que nós temos, que seria o órgão deliberativo, que é o conselho do hospital, que está no topo da organização, é eles que vão tomar as decisões junto aos administradores, né? Geralmente esse conselho, ele é formado de médicos, tem uma mesa administrativa, um conselho diretor. Depois a diretoria geral, que é formada geralmente por uma junta administrativa. Antigamente, gente, a maioria dos hospitais aqui no Rio Grande do Sul e até no Brasil, eles eram administrados por médicos. Hoje em dia esse conceito ele vem sendo modificado. Então, na maioria dos hospitais hoje em dia, nós temos muitos administradores fazendo parte dos conselhos da direção geral, né? Depois a gente tem ali a diretoria médica, composta por serviços médicos, serviços cirúrgicos, né? E os médicos com serviços auxiliares. E a divisão técnica, que aí é composto por enfermagem, técnicos em nutrição, serviço social, serviço médico de radiologia, no caso de vocês, serviço de arquivo médico, estatística, serviço de odontologia, farmácia e psicologia, tá? Na aula que vem, então, hoje eu vou parar por aqui, eu vou dar continuidade aí, a nossa aula possivelmente vai ser no Meet, aí nós vamos ter uma aula e continuar a partir desse slide. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.